Olá pessoal, quando a gente lembra do nascimento de Samuel, a gente lembra de que não era um momento ou um momento dos melhores que vivia Israel. A Bíblia Sagrada diz aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 17, ou na verdade capítulo 2, versículo 17, era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Está falando aqui dos filhos do sacerdote Eli. Eli era um homem de Deus, mas os filhos não seguiam o exemplo do pai. Então as pessoas, dá para imaginar que se afastavam do serviço da casa do Senhor, desprezavam. Aí no versículo 22 diz mais, né? Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então, eles zombavam do serviço da casa do Senhor, as pessoas desprezavam a oferta por causa disso, e aí se prostituíam também dentro do serviço da casa do Senhor. E aí dá para imaginar, né, que a notícia, né, dizem que notícia ruim, ela chega rápido, né, chega primeiro. Então a notícia ia se espalhando e a fé ia diminuindo. Mas aí é no meio dessa fé que ia para baixo que entra em cena uma mulher que ia chorar dentro ali do templo, né, dentro ali da tenda do serviço da casa do Senhor, e ela chorava ali dentro, uma mulher chamada Ana. E é engraçado que o Eli, os filhos estavam corrompidos, mas o Eli era um homem simples, que infelizmente, talvez às vezes não conseguiu ensinar os filhos, né? Às vezes a gente pode falhar, você às vezes pode falhar com alguma coisa com relação aos seus filhos, mas tomara que não aconteça isso com você. O Eli, a Bíblia fala que ele viu a Ana chorando dentro do templo, e aí ela chorava, e eu acredito, né, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, a Bíblia fala que ela chorava e ela fez um voto com Deus, dizendo: Deus, se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregar a Ti todos os dias da minha vida. Aí, nesse cenário de prostituição, de falta de temor ao serviço de Deus, eu acredito que a Ana, olhando em volta, ela via que as pessoas estavam cada vez mais diminuindo na sua fé, se afastando do serviço do Senhor, e aí ela sentiu no coração, talvez, até de pedir para Deus, por aquilo que ela via, de que se Deus desse para ela um filho homem, ela entregaria para que ele fizesse aquilo que as pessoas não estavam querendo fazer. Mas o mais curioso é que as pessoas não estavam querendo levar a oferta, e ela prometeu entregar o filho. As pessoas estavam se afastando, mas ela queria se aproximar. Então, né, geralmente quando as pessoas se afastam, né, as pessoas vão se afastando uma após a outra, porque elas vão vendo que todo mundo vai se afastando, né? Pode-se dizer o famoso Maria vai com as outras, né? Mas a Ana foi na contramão. Às vezes a gente vai ter que ir na contramão também. Às vezes a gente vai ter que ir sozinho também, fazer algo que Deus então deseja, espera. A Bíblia Sagrada diz que Deus procura os fiéis da terra para que estejam com Ele. E naquele momento não era muito o momento dos fiéis, mas sempre é o momento para que Deus opere, sempre é o momento para que a gente coloque a nossa fé em ação. E ela prometeu a Deus que se Deus desse para ela um filho, ela o daria, ela entregaria a criança no templo para o serviço, e assim Deus atendeu a ela. Que a Bíblia Sagrada disse que Deus se lembrou dela, e ela engravidou, e ela teve um filho chamado Samuel. E depois que o menino foi desmamado, ela levou a criança para o serviço da casa do Senhor. O serviço da casa de Deus não é um lugar de prostituição, não é um lugar de falta de temor, que as pessoas não queiram nem levar as suas ofertas pela falta de temor, porque as pessoas ali não têm temor a Deus. Mas não é isso que significa. O homem pode ser infiel, mas Deus não é infiel, Deus é fiel. Mas aí então ela levou a criança para aquele ambiente, que era um ambiente completamente corrompido, mas acreditando que Deus guardaria o seu filho e guardaria também o propósito de abençoar as pessoas, de abençoar então o serviço que era dele mesmo, e que guardaria então Samuel
desde então o ventre e desde a promessa, desde o ventre até o nascimento, até o crescimento da criança, até o desenvolvimento da criança. Assim se deu o nascimento de Samuel. Em meio a tudo isso, mas a fé que não deixou de se manifestar, a fé que não deixou de aparecer, o amor que não deixou de aparecer, mesmo em meio, é como se fosse nascendo flores em meio ao deserto, né? É a água no meio do deserto. A Ana foi esse alento de Deus e esse exemplo, né, de fé até hoje para nós, que também às vezes podemos não encontrar muita coisa, mas isso não é motivo para que a gente venha desanimar da nossa fé. Pelo contrário, que a gente continue crendo no Senhor, tá bom? Que Deus fale mais ao seu coração. Deixa eu fazer uma oração. Pai, essa mulher foi um verdadeiro exemplo, Deus, porque quando todos estavam se afastando, foi o momento que ela se aproximou de Ti, tocou nas Tuas vestes, Senhor, foi curada e, meu Deus, foi curado o ventre e ela teve um filho. E não foi só isso, Pai, o filho foi um profeta, Deus. Mesmo em meio, Pai, aquela corrupção, aquela devassidão, meu Deus, ele foi crescendo, o Senhor guardou o menino, meu Deus, e o menino foi uma bênção, Pai. Jesus, que o Senhor cuide de cada pessoa que está recebendo essa oração também, essa mensagem, Pai. E abençoe cada pessoa, meu Deus, que está recebendo agora, Pai, a visitação do Senhor através dessa mensagem, em nome de Jesus Cristo. E que caia por terra, então, meu Deus, tudo que não presta, e principalmente, meu Deus, às vezes até a falta de fé, de ânimo, que a pessoa às vezes tem, porque alguém, meu Deus, fez alguma coisa de errado, e ela então, meu Deus, desanimou do serviço da casa do Senhor, mas ela não tem que servir aos homens, ela tem que servir a Ti. Nós servimos